sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Seu Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje é noite de ceia. Hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Também hoje comemoramos o Dia dos Pais, né? Parabéns a todos os pais, que Deus abençoe cada um de vocês.
Quero deixar uma palavra para iniciarmos esse culto, está em João capítulo 3, verso 16, uma palavra bem conhecida. João capítulo 3, verso 16. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não existe amor maior do que o amor de mãe. Se enganou quem pensou que eu ia dizer que era o amor de pai. Mas não existe amor maior do que um amor de mãe. Não que o pai não ame, o pai ama, mas às vezes de uma maneira diferente da mãe, da mulher. O pai muitas vezes está preocupado com a educação, com as necessidades do filho, da filha, né? Não deixando, muitas vezes, demonstrar amor. Talvez o homem ele fica mais difícil de demonstrar o amor do que a mulher, né? Do que a mãe. Mas o pai, ele ama, querendo deixar ali um legado para o seu filho, né? Deixar a educação, não deixar passar as necessidades básicas para o filho. Mas, dependente do amor de mãe, ou do amor do pai, né? Que é o amor filéus, mas o amor mais importante é o amor de Deus, que é o amor ágape, o amor incondicional. Este é o amor que Deus nos amou, o amor sem esperar nada em troca. Ele não esperou eu e você melhorar, eu e você ser transformado, mudado para depois vir. Não, ele veio antes mesmo da gente mudar, mesmo sabendo que nós iríamos crucificá-lo, mesmo assim, ele deixou o seu reino por amor de nós. Este é o amor de Deus, é o amor que ele tem por cada um de nós, o amor incondicional que não se espera nada em troca. E essa noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar esse Deus, porque mesmo nós não merecendo, Deus ainda ele nos abençoa, Deus ainda realiza milagres no nosso meio, na nossa família, e essa noite, noite de ceia, noite dos dias dos pais, uma noite o qual nós comemoramos, temos essa festividade, unido com a nossa família, nós vamos orar e agradecer a Deus, né, e pedir as bênçãos do Senhor para a família, para que Deus esteja conosco, nos abençoando, protegendo, e que cada dia mais esse amor possa estar nascendo em nossos corações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Essa é uma noite toda especial, ó Pai, uma noite onde nós comemoramos, ou essa noite nós queremos exaltar o teu nome, porque é o Senhor que levanta os pais, é o Senhor que dá força, é o Senhor que dá sabedoria, e por isso nessa noite, Senhor, nós vamos glorificar, exaltar, dizer que só o Senhor é Deus da nossa vida, porque sem o Senhor nós não seríamos nada, sem o Senhor nós não estaríamos aqui hoje ceando. Por isso nessa noite toma nas tuas mãos esse culto é para o Senhor, esse culto pertence para ti, ó Pai. Derrama o teu amor, derrama a tua graça sobre nós, que essa noite nós possamos sentir a tua presença e sairmos daqui mudados e transformados, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que haja milagres no nosso meio. Por isso nessa noite receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Todo mundo que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças e paz do Senhor Jesus, amém. Como é bom, né, estar hoje, mais uma vez, na casa do Senhor, e hoje é noite de festa, é noite de comemorar a ceia do Senhor junto com os irmãos, amém, glórias a Deus, aleluia. Nosso Galileu, nosso querido Jesus está aqui nessa noite, a Ele vamos adorar, vamos louvar, amém, Jesus. Deixou
sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor, estamos aqui, ó Pai, para te adorar, Senhor. Rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Não há ferrolho, não há portas, nada que consiga segurar a santa e abençoada palavra pura de Deus. E não somos nós que vamos fazer qualquer coisa contra isso, não é verdade? Nós temos que acreditar. Às vezes existem trancas, às vezes existem dificuldades tão grandes na vida da gente que a gente desanima, que a gente desiste, que a gente pede como Elias pediu: Senhor, tira a minha vida, acaba comigo, eu não tenho mais possibilidade de vencer, eu não sirvo para mais nada. Aí Deus vem e fala no seu ouvido: calma, tem mais 4.000 esperando você. Você vai até lá, vai matar o rei, colocar outro rei no lugar dele, e vai instituir a minha justiça. Isaías já era idoso, não tinha mais
capacidade, nem mental, porque ele estava morrendo de medo, física também. Ele matou 450 dos sacerdotes de Baal. Ele estava morrendo de medo, ele estava morrendo de canseira, ele estava machucado, ele estava ferido. Mas Deus mandou uma ave cuidar dele, Deus mandou tudo dar certinho. E a hora que ele falou, acaba comigo, Senhor, eu não tenho mais força. Ele falou, não, você tem sim. Pode levantar. Os anjos, né, falaram para ele, pode levantar e vai lá fazer aquilo que eu quero que você faça. E às vezes Deus fala isso com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Que Deus fala isso com a gente, né? Que nós tenhamos essa capacidade de nos transformar de derrotados em vencedores. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, muito bem. Nós vamos, hoje é o dia de Santa Ceia. O que eu vou falar hoje está lá em Êxodo, capítulo 13, se já quiser ir abrindo, versículo 17. Mas eu quero fazer a unção dos dizimistas, né, que nós fazemos. Toda Santa Ceia a gente unge as pessoas. Não importa se a pessoa é dizimista ou não é, porque às vezes não é porque não quer, não é porque não quer, ela não é porque não consegue, né? Às vezes está desempregada, está com problema, está com dificuldade, e Deus entende tudo isso e não cobra. Deus não cobra para a gente estar fazendo a obra, nem participando da obra, né? Então eu quero chamar a pastora Ana para estar orando aqui pelas ofertas, como ela sempre faz, né? Ela vai estar ungindo as mãos depois de cada um. Amém. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, este óleo, Senhor, que irá ungir nossas mãos, que o Senhor vem com a Tua graça, derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, da Tua prosperidade, as bênçãos do céu, Senhor. Abra, Senhor, as portas dos céus e enche nosso celeiro, Senhor. Multiplica em nossas vidas, Senhor, a prosperidade física, a prosperidade espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor também nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor, e entregamos a Ti, meu Pai, tudo aquilo que nós temos nesta noite, nós entregamos de coração aberto, de coração feliz, Senhor. Seja o nosso louvor, seja os nossos dízimos, seja ofertas, seja o que nós temos para Te entregar, meu Pai. Que o Senhor receba, com alegria, como gratidão, Pai, aquilo que nós temos a ofertar-Te nessa noite, Senhor. Que o Espírito Santo venha e nos cubra com a Tua bênção, com a Tua graça, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Vamos ofertar e ela vai ungir os. Está lá. Êxodo 13, versículo 17. Eu coloquei aqui como tema: tire o Egito de dentro de você. Se vocês já encontraram, vai estar ali no telão também. Êxodo 13, versículo 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés
levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Pode sentar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado por mais uma santa ceia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, e usa o teu servo para que seja falada a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. É interessante, né, a gente ler a palavra de Deus, ela vai mostrando cada coisa para a gente, né? E uma das coisas, a gente vê o poder de Deus, né? A gente consegue imaginar o poder de Deus? A gente não consegue imaginar. Aí eu me lembro de ontem foi 10 minutos de chuva, acho que foi 10 minutos mais ou menos, né? Não sei se vocês viram a chuva de pedra, chuva de vento, parecia que ia acabar o mundo. Deu 10 minutos que nós não tínhamos forças, o homem não tinha força para segurar aquilo, né? Quem estivesse andando na rua de carro, não sei como é que estava fazendo, eu estava em casa, parecia que ia cair o apartamento lá, o prédio, parecia que ia cair, as pedras batiam com toda a força na janela, quebrou, chegou a fazer furo na janela da veneziana, furou a janela, as portas de vidro, parecia que ia cair a porta, entende? As cercas laterais, que tem lá os tapumes que tem na da obra, caíram todos, voou porta de cima do prédio para baixo, quase pegou um carro, umas coisas incríveis. Isso que eu vi, né? O pastor falou que alagou a avenida lá embaixo, da Avenida Armando Sá. Então a gente vê a força da natureza, a força de Deus é tão poderosa, e nós não sabemos nem o que fazer para enfrentar. Nós não temos força. Nós achamos que nós somos super poderosos, não achamos? Nós achamos, eu sou fulano de tal, eu tenho certificado, diploma, eu sou formado, eu sou não sei o quê, eu tenho dinheiro, eu sou milionário. O que adianta? Você vê uma tempestade dessa, eu vou mostrar meu dinheiro para a tempestade, e falar: olha meu dinheiro aqui, para a tempestade. Quem vai fazer calar, parar, é aquilo que você cantou no final, é a voz, a palavra pura de Deus, que pode parar. É a única coisa. E a última coisa que a gente às vezes lembra de fazer numa hora dessa, é orar ao Senhor e clamar para que Ele nos salve, né? Apesar da pouca fé que nós temos, nós queremos que Ele nos salve. E aqui, nessa passagem, depois de muita luta, o povo saiu do Egito. Mas Deus falou assim, tinha um caminho reto, dava para chegar rapidinho na terra prometida. Mas se eles passassem por ali, eles iam ter que atravessar a terra dos filisteus. E os filisteus viviam em guerra. E o povo que saiu do Egito não estava preparado. Eles não tinham armas, eles não tinham preparo psicológico. Você imagina um povo que vive escravo por 400 anos, né? Sempre apanhando, sempre levando chibatada. Sempre não, mas pelo menos de 200 anos para frente, né? Porque até quando José estava vivo, um pouquinho depois, ainda eles eram livres. Mas depois eles viraram escravos dos egípcios. E, a partir daí, eles começaram a apanhar, a sofrer, a viver em guetos, viver em cantos, né? Trabalhar de sol a sol. E eles perderam a coragem, né? Perderam a vontade de lutar, perderam tudo, e eles não tinham nem preparos para isso. Então Deus falou, antes de vocês irem para o caminho mais fácil, vocês vão para o caminho mais difícil, né? Vão andar mais no deserto. E outra coisa, Deus precisava transformar aquele povo, de escravo a vencedor, entende? Ele precisava tirar o Egito que estava dentro deles. Muitos deles falavam: Moisés, se trouxe nós para morrer aqui no deserto, eu preferia ficar comendo couve, alface, repolho que tinha lá no Egito, do que vir aqui. Não estavam entendendo a liberdade. E nós hoje, tem muita gente que ainda está com o Egito no coração, não está conseguindo tirar o Egito. A gente não consegue tirar o egoísmo, né?
a gente não consegue tirar. A gente fala assim, mas ir para a igreja, servir a Deus é muito difícil. Quando eu estava no mundo, já ouviu isso? Quando eu estava no mundo, eu era muito mais feliz, eu ganhava muito mais, as coisas davam muito mais certo para mim. Agora que eu estou na igreja, é só dificuldade. Vocês já ouviram gente falar isso? São pessoas que não conseguem tirar o Egito do coração deles. E assim foi. Mas vocês acham que Deus sente prazer em ver o sofrimento dos seus filhos? Eu não consigo entender isso, né? Eu já falei muitas vezes, Deus nunca, Ele vai olhar você sofrendo, eu sofrendo, e vai ficar feliz. Ele não fica. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que a gente não sofra. E se nós sofremos, a maior parte das vezes a culpa é nossa. Assim, nós aprenderemos que o deserto, ele garante ricas bênçãos, mas para gozá-las é preciso aprender a enfrentar um doloroso processo, né? Dessa passagem, eu tirei algumas lições importantes que vai servir para a gente ir lembrando durante a nossa vida, né? Todos nós precisamos lembrar de tudo isso. Primeira coisa, em Êxodo 13, 17 e 18, fala assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra, que era mais reta, mais fácil, né? Para não defrontarem com a guerra, que eles não estavam preparados. Assim o Senhor fez o povo dar a volta, bem maior. Então, eu coloquei, né, cuidado com atalhos. Muitas vezes a gente quer fazer o atalho, a gente quer fazer as coisas mais fáceis, a gente quer fazer as coisas de um jeito que a gente acha que é bom, e nem sempre aquilo agrada ao Senhor. Nem sempre nós estamos preparados para aquilo. Se eles fossem direto, eles iam morrer na mão dos filisteus, eles não saberiam lutar, e eles iam desanimar, e aqueles milhões de pessoas que estavam ali, metade morria e metade voltavam para o Egito. Muitas vezes a gente não está preparado para fazer alguma coisa, e a gente quer fazer. A gente não está preparado para ser pastor, a gente quer ser pastor. A gente não está preparado para ser ministro de louvor, a gente quer ser ministro de louvor. A gente não está preparado para ser pai, a gente quer ser pai. A gente não é preparado para ser mãe, a gente quer ser mãe. A gente não está preparado para cuidar de uma empresa, a gente quer cuidar de uma empresa. Nós não estamos preparados. O que o deserto faz? Ele nos prepara. Só que no deserto não é fácil, né? Hoje eu estava vendo aquele programa da Israel com a Aline, e eles estavam no deserto de Negev. E ela e o pai dela, que estava fazendo homenagem para o pai dela, né? Você chegou a ver? Assistiu, né? A areia entrava na boca. Eles estavam falando, ela falou, pai, o que você acha pior? Ele falou, pior que tem aqui que a gente vai falar, a areia entra na boca. Fica a areia a boca cheia de areia, assim, fala mastigando a areia. Falou, é sofrimento. Deserto é isso. Deserto não é alegria, né? A alegria do deserto é saber que você vai sair dele. Ele tem fim. A gente às vezes não acredita, mas o deserto tem fim. Não é fácil, gente, não é fácil. Vocês já passaram pelo deserto? Eu já passei, passo constantemente pelo deserto. E eu desanimo. E ainda bem que não tem filisteu para guerrear comigo, porque se tiver eu volto correndo para o Egito. A gente fica ali, meu Deus do céu, eu não quero enfrentar mais nada, estou fora. Aí Deus fala assim, então vai pelo caminho mais longo. Não procure desvio, não procure atalho, faça a coisa certa. Essa longa jornada até a terra prometida tinha uma razão, né? Um propósito, e não adiantava o povo tentar encurtar o desígnio da longa trajetória. Talvez eles mesmos falavam, viu, mas se a gente fosse por aqui, Moisés, era muito mais rápido. Não, Moisés falou, não, Deus está mandando eu ir para lá. Eu vou para lá. Porque Moisés tinha uma coisa de bom. Muitas coisas, mas uma das coisas boas, ele ouvia a voz de Deus. E não é porque ele ouvia assim, Deus falava com ele mesmo, né? Mas ele, não é só isso, ele entendia, aceitava e fazia. Muitos de nós, muitas vezes, ouvimos a voz de Deus, mas a gente fala, mas será? Não é assim? Mas será que vai dar certo? Mas será que foi Deus mesmo que falou? Nós ouvimos, mas não entendemos, não aceitamos e não fazemos. Mas Moisés fazia. E ele levou aquele grande, enorme grupo, uma grande parte daquele grupo falando contra, falando que não ia, que não valia a pena, que estava cansado, que o deserto era terrível, e é terrível. O deserto é quente demais durante o dia e frio demais durante a noite, mas o que Deus fez? Colocou uma nuvem durante o dia.
Você já pensou 1 milhão de pessoas no deserto e uma nuvem que cobria 1 milhão de pessoas? Não dá nem para imaginar 1 milhão de pessoas. Um campo de futebol, o Maracanã, um dos maiores do mundo, cabia antigamente 100 mil pessoas. Hoje cabe 50, 60 mil, mas mesmo assim, a hora que sai aquele povão, vocês já chegaram a ver alguma imagem de televisão, quando sai o povão do Morumbi, assim, que lota as ruas de tudo quanto é jeito, e são 50 mil pessoas. E enche tudo. O 15 aqui, quando a gente vê aqui o 15, quando enche o campo, né? São 10 mil pessoas no campo do 15. 10, 12 mil pessoas. Quando enche o campo, você não consegue andar ali na Moraes, na 15, na Silva Jardim, lota tudo aquela lá, avenida, lota de carro. 10 mil pessoas. Vocês já imaginaram mais de 1 milhão de pessoas nesse deserto? Vocês já imaginaram o tamanho dessa procissão, dessa fila? E a nuvem cobria todo mundo. Ninguém tomava aquele sol escaldante. Quando chegava de noite, o frio violento, era uma nuvem de fogo, esquentando aquele povo. E mesmo assim, eles vendo tudo aquilo, muitos não acreditavam que Deus estava com eles. Nós também, né? Deus tira a dor, Deus tira a gente às vezes do câncer, Deus arranja emprego maravilhoso para a gente, arranja um marido exemplar, uma esposa exemplar, filhos maravilhosos, arranja coisas para nós, serviço, né? Empresa, tudo que você nem imagina que você ia fazer. Há 10 anos atrás você fala, mas nunca imaginava que eu ia estar nessa fase hoje. Deus faz tudo isso. A gente vê a nuvem de sol, a gente vê a nuvem protegendo do sol e a nuvem de fogo, mas a gente não acredita. A gente acha ainda que será que é esse Deus mesmo? Ah, mas será que não foi por causa de minha? Foi minha? Acho que foi eu que fiz as coisas. Foi porque eu estudei, porque eu sou bonzão, porque eu sou o cara. Não é assim? Eu sempre falo isso, gente. Destitua-se de você mesmo. E deixe Deus tomar conta. Porque a hora que eu deixo eu tomar conta de mim, eu só faço besteira, gente. Eu tenho certeza que vocês também fazem. Vocês não são muito melhor do que eu, não. Não vem com esse papo de eu sou muito melhor do que você. Não é, não. Todos nós somos ruins, todos nós temos partes negativas e muita coisa negativa, mas na hora que a gente aceita Deus, a gente aceita o poder de Jesus, a gente aceita o Espírito Santo tomando conta do nosso coração, a gente muda, a gente tem vontade de ajudar, a gente quer fazer as coisas boas, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer interpretar essa palavra, a gente quer viver essa palavra, a gente quer fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer. Desertos são feitos para a gente atravessar, gente. Sempre vai ter deserto na nossa vida, infelizmente. Sinto dizer isso. Sempre vai ter deserto. Ou é uma doença, ou é a falta de dinheiro, ou é problema no casamento. Alguma coisa acontece. Sempre tem deserto. Porque nós precisamos do deserto. É duro falar isso, né? Mas nós precisamos do deserto. Sem o deserto, a gente acha que nós somos maravilhosos, que está tudo bem, que nós não precisamos de mais nada, nem de Deus. Então precisa ter deserto na nossa vida. Eu estava reclamando agora as coisas do governo, ainda precisa ter esse deserto. Nós precisamos dessas coisas, porque quando as coisas estão muito boas, a gente começa a viver de uma maneira diferente. A gente começa a esquecer que Deus é importante na nossa vida. E a gente começa a achar que, já tenho tudo mesmo, está tudo muito bom. Não se pode parar no deserto, né? Ou tentar uma fuga rápida, mirabolante. Não tem como correr no deserto, se apesar em areia, aquelas areias do deserto, que é dessa profundidade, você enfia o pé. Não dá para correr, não dá para fugir, não dá para fazer nada. E de repente vem aquelas tempestades de areia que encobre tudo. Não tem como. Deus quis que seu povo enfrentasse um caminho mais longo ao invés do mais curto, porque Deus concederia a entrada definitivamente na terra da promessa, após se certificar que eles estariam preparados para receber, uma vez que se você receber antes, estragará tudo pelo seu despreparo. Deus ia dar a terra prometida para esse povo, mas não foi fácil. Eles receberam a terra, mas não foi fácil. O Espírito Santo não permitirá que a promessa se transforme em maldição, por isso, a necessidade de preparação. Vocês viram o que eles tiveram que fazer depois de 40 anos? Enfrentar Jericó, que era a maior fortaleza daquele tempo. Eles tiveram que
imaginavelmente impossível. Como derrubar uma muralha daquela? Quem sabe, como, né, quem leu, quem estudou um pouco a Bíblia, sabe o tamanho daquela muralha. Não tinha como derrubar. Era impossível para nós, homens. Impossível. Mas não era impossível para Deus. E através da fé daquele povo que fez tudo que Deus mandou através de Josué, né, que foi incentivando o povo, muita gente pode ter reclamado, falando, mas o que adianta? 7 votos, para quê? Nós ficamos andando em volta aqui à toa. Mas eles conseguiram. Mas esse povo, quando chegou para fazer isso, eles já estavam preparados. Há 40 anos atrás, se falasse para aquele povo fazer essas 7 voltas, eles não fariam. Vocês percebem a diferença? Muitas vezes, coisas que você faz hoje, na igreja, na sua casa, você há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não faria, porque você não estava preparado. Eu fui levantado a pastor com 50 e poucos anos, não. Estava velhinho já, e foi ungido a pastor. A gente fica pensando, né, por que demorou tanto? Porque eu não estava preparado. Eu não estava preparado. E nem sei se eu estou ainda, né, mas Deus deve ter preparado, né, para ele deixar ser ungido, é porque preparou. Mas foi um preparo muito longo. 50 anos. Eu vejo amigos meus com 20 anos, sendo consagrado, evangelista, pastores, 22 anos, 30 anos, tem um monte de pastores com 30 anos. Glória a Deus. Se eles passaram pelo deserto, se eles foram preparados, glória a Deus. Mas se eles não forem, eles vão sofrer muito. Porque nós temos que ser preparados. Talvez você reclame por enfrentar um deserto emocional, né? Todavia, será que já está pronto para viver um relacionamento a 2? Vai para vocês isso aí, hein? Nem sabia que vocês vinham hoje, escrevi tudo aqui. Você já desenvolveu a paciência necessária para um relacionamento, Lucas? Você sabe o que é aguentar uma mulher do lado? Pensa que é fácil? Né, pastor? Val, é duro de aguentar um homem do lado também, não é? Tem que ter uma paciência, santa paciência. Já pensou em acordar todo dia com uma pessoa que é diferente da gente? A gente tem um pensamento, ela tem outra, Lucas. Por mais que você fale, mas ela é minha alma gêmea. Tem que ser, senão não fica junto mesmo, né? Mas ela não pensa igual. Você acha que a pastora Ana é o mesmo pensamento meu? Pelo contrário. Nós pensamos totalmente diferente em muitas coisas. Nós temos objetivos em comum, mas o pensamento dela é um e o meu é outro. Eu sou expansivo, eu falo pra caramba, eu fico nervoso. Ela não fica nervosa. Ela não fala nada. É outro esquema. Por isso que dá certo, né? Senão, as pessoas dois nervosos. Não quebrava a cara do outro, né? Tem que segurar a barra. Você saberia dividir a pessoa com o seu chamado espiritual? É outro ponto. Se você tem um chamado, você consegue dividir essa pessoa amada, que está do seu lado, você dividir isso com Deus, dividir, não com Deus espiritual, mas com Deus que te deu um chamado, e você sabe a responsabilidade de um chamado. É você, às vezes, ter que largar a família, atender outra família que está mais necessitada, e ver a compreensão da esposa, de você estar saindo, de estar visitando o hospital. Conheço pessoas que eram uma bênção no seu chamado, mas foi só conhecer alguém, se apaixonou e abandonou tudo. Esqueceram do ministério, esqueceram tudo que Deus tinha feito por ele, pela sua vida, num piscar de olho. Outras estavam desempregadas também, buscavam a Deus, clamando por uma porta de trabalho aberta. Quantos nós tivemos desses? Vem na igreja e a gente ora, a gente faz jejum, tudo junto ali, vamos na fé que Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Não passava um mês e meio, estava trabalhando. E a pessoa falava, pastor, a hora que eu receber já venho da... Não é por causa do dinheiro, gente, pelo amor de Deus, não é? Eu vou trazer oferta, vou trazer dízimo, eu vou colaborar, vou ajudar, porque Deus está abrindo as portas para mim aqui. Aí, quando ele começava a trabalhar, primeiro domingo ele falava assim, hoje eu não vou, pastor, eu estou muito cansado, trabalhei a semana inteira.
Aí na quarta, então, pastor, cheguei 6 horas em casa, não estou cansado, não é 7h30, culto, não dá para ir, infelizmente. Era 2, 3 dias que ele avisava, depois não avisava mais, não vinha mais, e pronto. Porque ele já conseguiu o objetivo dele. Ele conseguiu. Quando a porta se abriu, a primeira coisa que fizeram foi deixar o caminho. Como acha que Deus poderia abençoar financeiramente pessoas assim? Que prometem e não cumprem. Eu tenho uma pessoa, ele precisava de era um negócio grande, sabe? Uma herança, não sei bem o que era, um negócio grande que ele ia receber. E ele foi pedir oração e nós começamos a orar. Né? Todo culto ele ia, a gente orava, fizemos jejum, porque era uma coisa justa, ele precisava receber aquilo lá e ele tinha direito. E ele falou para mim, pastor, quando eu receber o dízimo, eu vou trazer religiosamente, o senhor dava mais de 100 mil, pastor, o dízimo, só o dízimo, é um negócio grande mesmo. Falei, viu, fique tranquilo, eu acho que você tem que fazer isso, não por mim, mas por Deus, porque Deus que está abençoando, não sou eu, é Deus que está abençoando você, se você receber, né, se você acha que tem que dar isso para a obra do Senhor, desse, né, mas o problema é seu com Deus, não é comigo, eu não tenho nada com isso. Aí a pessoa foi, daí a pouco sumiu, depois de uns 3, 4 meses, sumiu de vista, nunca mais viu o cara, fiquei sabendo que ele recebeu tudo, a hora que falou que ia dar 100 mil para a igreja, acho que a mulher dele, a família, tudo, falou, que você é doido? 100 mil reais vai dar para ele, mas nunca na vida, dá para mim, vou comprar 2 carros, 3 carros para comprar com 100 mil. Vai dar para a igreja para quê? Para o pastor roubar? Mas não é para o pastor, gente. É honrar a promessa que você fez para Deus. Então não prometa, né? Então não prometa, então não fale. Venha lá e fala, Senhor, ora para mim, mas se eu ganhar, eu não vou dar nada para a igreja. Tá bom, não é obrigado a dar. Mas a hora que você promete que vai dar, você tem que dar. E existem outras que basta prosperar que vão correndo servir a carnalidade. Quantas pessoas Deus engrandece e elas caem, exatamente porque não conseguiram aprender no deserto. Quantas pessoas que subiram, que melhoraram de vida, e a hora que ele melhora, aí não tem mais tempo para Deus, não dá mais para ir na igreja. Aquela igreja é muito brega, não sei nem se fala mais brega, fala brega ainda? No meu tempo falava brega, hoje eu não sei se fala. É que eu sou antigo, né, Então, gente, deserto é um lugar de direção de Deus. Êxodo 13, 21 e 22 fala assim, durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo se afastava de noite. Observe que durante todo o percurso no deserto, uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite guiava o povo. Aquela coluna, era Deus falando, vai aqui, ó. Era o GPS deles. Você acha que eles sabiam onde eles estavam? Vocês não chegaram a andar no deserto, né? Nós andamos no deserto, mas numa estrada, né? Então, na estrada dava para ver. Mas a gente olhava de lado. Os beduínos em cima dos camelos, andando. Gente, não dá para saber onde vai. Não tem, hoje, talvez, o camelo tenha GPS, né? Não sei. Mas não tem como saber, não tem noção. É aquela monte de areia para todo lado, e vem aquele vento, joga areia para todo lado. Não tem como. Como é que esse povo ia se guiar no deserto 40 anos se não tivesse essa nuvem? Então, essa nuvem era o próprio Deus guiando, né? O deserto é um lugar que nós temos que tomar a direção de Deus. É o único jeito. Se quando a gente está no deserto, a gente ainda quer tomar a direção por nossa mão, falar, eu sei onde eu vou, não vai dar certo, vai dar ruim. O Senhor é a bússola no deserto. Deus é o norte, Ele é a nossa direção, e nele tenho certeza que você sempre será conduzido pelo deserto de forma a chegar na terra prometida, por pior que seja, por mais difícil que seja. Muitas vezes nós não entendemos que podemos contar com a direção de Deus nos momentos mais difíceis e sombrios. A gente não entende mesmo, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos medrosos, nós somos covardes. E na hora que a coisa aperta, a gente grita, a gente chora, a gente esconde a cabeça, a gente esquece de pensar que Deus é maior, que Ele está na nossa frente. É duro admitir essas coisas. Normalmente a gente não admite, a gente acha que a gente é todo poderoso, que nós nunca fazemos isso. Eu admito, senhores, eu admito. Eu sou fraco, eu sou falho, eu afino. E se Deus não entrar com o seu poder em mim, eu não sou capaz de seguir em frente. Eu preciso de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu preciso.
Ontem, na tempestade, eu comecei a clamar a Deus, porque parecia que ia cair o prédio mesmo. Estava batendo aquelas pedronas na janela, falei, vai arrebentar tudo. E vai entrar água aqui dentro, o que nós vamos fazer aqui? E eu comecei a clamar ao Senhor, falei, olha, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Para mim não dá, eu peguei um saquinho de supermercado, que furou a janela, né? E precisei segurar o saquinho do supermercado, com a mão assim, para a água não entrar dentro da janela. Mas só que começou a furar outros lugares, eu não tinha mais mão para ir no outro lugar. Falei, Deus, não vai dar, não tem condição. Se o Senhor não segurar essa água, nós não vamos ter condição. Vai arrebentar tudo, e depois que arrebentar tudo, como é que arruma isso aqui? E para arrumar? E se chover de novo? Hoje era sábado, não foi sábado, né? Falei, não tem onde fazer as coisas. Aí a gente clamou, mas foi um minuto. Parece que foi tudo embora. É a palavra, é o clamor, né? Talvez Deus tenha falado para mim o que Jesus falou para os discípulos. Mas que homens de pouca fé que vocês são. Eu estou aqui deitado no barco, vocês têm medo, vocês estão comigo, que eu estou com medo. Porque nós somos fracos. Porque nós somos fracos. Mas não tem problema ser fraco, porque com Jesus a gente é forte. Mas já que nós temos que grudar na mão dele, a hora que a gente solta a mão dele, como Pedro, a hora que olhou para o vento, afundou no mar. A hora que estava olhando para Jesus, ele estava forte. A gente só é forte quando está com Jesus. A hora que a gente diz, olha, é só olhar de lado, a gente cai. Pense assim, você não é forte em você, e nunca será. E se você estiver forte em você, é porque tem alguma coisa errada. Pense bem. Veja bem o que aconteceu com José, né? Deus lhe deu um sonho, ele seria exaltado, estaria acima de todos. Entretanto, seus irmãos, com ódio, venderam ele como escravo. Lembra da história de José? Deus falou que ele ia ser exaltado, mas ele, na hora, ele foi contar, ele bobão, foi contar a história para os irmãos dele. A gente esquece que as pessoas são egoístas, ciumentas, invejosas, a gente esquece disso. Quando a gente conta o sonho da gente para os outros, é o maior perigo que tem. Não conte seus sonhos para ninguém, deixe seus sonhos quietinho, ore por ele, põe na mão do Senhor, fique na sua. Fique na sua. A hora que você realizar, você vem e conta. Sabe aquele carro que eu estava querendo comprar? A pessoa já fica com aquela cara, duvido. Aí você fala, comprei, está lá na garagem. Já realizou o sonho. Já acabou. Não tem mais como a pessoa ir contra. Ela vai ser contra assim mesmo, né? Que vai falar assim, mas dessa cor? Mas só tem 4 portas. Ele quer que tenha 5 portas, sei lá, né? Mas só tem 4 farol, 2 na frente e 2 atrás. Sempre vai achar um defeito. Mas você conseguiu realizar o seu sonho, né? Quiseram o seu mal, o mal de José, mas naquele deserto, ele chegou mais perto de Deus. No Egito, José foi trabalhar na casa de Potifar, lá ele prosperou. Quando ele estava melhorando, ele estava tomando posse, ele já era o chefe dos subalternos, lá dos criados. Aí a mulher do Potifar engraçou com ele. E ela mentiu, falou que ele estava querendo ela, né? Talvez ele até quisesse mesmo, né? Porque ele sozinho lá, né? A mulher se insinuando em cima dele, né? Homem é homem, né, velho? É duro para segurar a barra, mas mesmo assim ele foi forte e fugiu. Mas mesmo assim ele foi acusado, foi preso de novo, ficou anos preso, até que aquele padeiro lá lembrou, nem foi o padeiro, né? Não lembro qual dos dois lá que lembrou e falou para o faraó que tinha alguém lá na cadeia que podia desvendar o sonho dele. E ele foi, fez isso, e acabou sendo governador do Egito. Uma coisa extraordinária. É o tipo da coisa que há 10, 15 anos atrás, José, Jacó, todos os seus irmãos, jamais imaginaria que ia acontecer. Vocês já imaginaram? Um cara judeu, no deserto, só a tribo de Jacó, era pouca gente, e falar, meu filho vai ser governador do Egito? Nunca passou isso na cabeça dele. Mas Deus já tinha preparado isso. Vocês entendem? É por isso que nós temos que acreditar e aceitar. A gente não é nada, nós estamos olhando aqui e falando assim, nossa, não sou nada, não presto para nada, não tenho nada. Mas Deus já preparou uma coisa grande lá na frente para você, está só esperando você ser preparado para tomar conta daquilo. E não importa a sua idade, porque Abraão tinha 90 anos, e Deus falou, de você vai sair uma grande nação. E ele acreditou.
Ele acreditou. Quando ele chegou lá no Monte Negev, lá no deserto do Negev, não tinha nada, gente. Ele saía de uma cidade, estilo Piracicaba, estilo São Paulo. Era uma cidade bonita, grande, arrumada. Ur era uma grande cidade. Lógico que não era tão grande em tamanho, né? Mas era a cidade melhor que tinha naquela época. Ele saiu dali com seus camelos, né? Sua esposa, sua parentela, lá, sua criadagem, no caso, né? E levou 2 parentes ainda, né? O sobrinho lá e mais a esposa dele. E foram embora. Depois de muito viajar, que Deus saiu dando o caminho, ele chegou no lugar e falou: aqui, Moisés, Abraão. Abraão olhou aqui. É aqui, Senhor? É aqui. Só tinha areia. O que Abraão fez? Vamos montar as tendas. Se ajoelhou e agradeceu. Obrigado, Senhor. Aqui vai ser a terra prometida. Aqui vai ser o lugar que o Senhor falou que vai ser, vai ser. E você vai ser pai de uma grande nação. Ele já estava com 90, né? E a Sara era estéril. Mas ele acreditou também. Será que a gente acredita quando Deus fala na nossa vida? Coisas impossíveis, porque as coisas fáceis, né? Deus falar que nós vamos dormir de noite é fácil, nós vamos dormir. Deus falar que você vai jantar depois do culto, é lógico que vai jantar. Lógico não é, né? Pode acontecer um acidente, mas vamos dizer, na prática dá tudo, tá tudo certo para dar certo. Mas agora, se Deus falar assim, você vai ser um grande pastor, pastor Cícero, você vai ter uma igreja de 500 pessoas, 8 mil, 10 mil pessoas, você vai ter que, sei lá, desdobrar para tomar conta desse povo. Será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita? Que você vai ter uma fortuna na sua mão, que você vai poder distribuir para muita gente, ajudar muitas famílias. Será que a gente acredita nisso? Entende? A gente não acredita em coisas grandes. A gente não aceita coisas grandes. Deus quer colocar nas nossas mãos coisas maravilhosas, mas nós falamos, é de Deus. Eu não tenho capacidade. É lógico que você não tem capacidade. É por isso que às vezes você está no deserto, para ser capacitado, para poder tomar conta de grandes coisas. Deus não vai dar grandes coisas para aqueles que não têm capacidade. Ele sabe que nós vamos jogar fora. Jesus falou dos talentos, lembra dos talentos? Para quem ele deu mais, dobrou. Aquele que deu menos, enterrou no chão. Adianta ele dar uma grande coisa para você e você acabar com tudo? Deus está nos preparando, todos nós, e não importa a idade. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com Deus. Deus não olha a nossa idade, porque a nossa obra pode ser por 6 meses, a nossa obra pode ser por 6 anos, a nossa obra pode ser por 60 anos, não importa a quantidade de tempo. Deus, para Ele pode fazer a obra em 1 minuto, então não importa a minha idade. Fala, mas você está velho. Eu mesmo penso assim, estou velho já, Deus não quer nada comigo. Mas Ele quer. Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dEle. Mas Ele quer me usar para alguma coisa grande. Ele está me preparando, como está preparando você, todos nós que estamos aqui. Deus está nos preparando. Às vezes nós estamos no deserto, para sermos preparados. O que nós não podemos é querer voltar para o Egito. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Observa o tamanho, né, da bússola de Deus. Foi na cadeia que José conheceu a pessoa que falaria ao faraó sobre sua pessoa. Todos os seus desertos cooperaram para o seu bem, porque Deus estava dirigindo sua vida. Não foram os irmãos de José que o mandaram para o Egito, foi o próprio Deus que mandou ele para lá, através dos seus irmãos. Deus às vezes usa outras pessoas, muitas vezes, né? Todas as vezes praticamente, Ele usa outras pessoas para ferrar a gente, para acabar com a nossa vida. Ele fala, mas como que Deus pode fazer isso? Porque Ele quer preparar você. É que nós não entendemos, nós não aceitamos, porque nós queremos viver no bem bom, nós queremos estar sempre tranquilos. Eu também quero. Quem que não quer? Viver bem, ter bastante dinheiro. Quem que não quer? Né? Você gosta de dinheiro, Dini? Quem não gosta, né? Quem não gosta de bastante dinheiro? Já pensou? O pastor ganhando 10 mil por mês, você trabalhando mais 5, 6 mil? Olha que maravilha. Dá para comprar casa, carro, viajar. Aí vocês falam assim, viu, pastor, domingo não vai dar para ir na igreja, porque nós estamos aqui em Camboriú. Né? Quarta-feira, falam, então, sabe como é que é? Agora nós estamos viajando, estamos aqui em São Paulo, no Brás, comprando umas roupas. Ah, não, vocês não iam no Brás com dinheiro, né? Com dinheiro não vai no Brás.
Com dinheiro, não sei onde vocês vão lá em São Paulo, mas tem uns lugares bons para gastar lá, viu? Ela sabe, você viu? Mas não é assim? É isso que Deus, por isso que Deus tem que nos preparar, até para a gente ficar rico. Se nós ficarmos ricos, nós temos que estar preparados, porque o dinheiro corrompe, o poder corrompe, acaba com a gente. No deserto, Deus sempre estará por perto. Lá em Êxodo 13, 22, fala, né? A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia nem de noite. A coluna de fogo estava lá. A nuvem estava sempre do lado deles. Nos seus momentos de deserto, o Senhor nunca se apartará de você. É nessa hora que mais Ele vai estar do seu lado. Nós, às vezes, não sentimos a presença de Deus. Por quê? Nós somos fracos, falhos. E nós olhamos para o nosso umbigo. E nós não olhamos de lado. Deus está do seu lado aí, atrás ou na frente, está te amparando, está te consolando, está enxugando as suas lágrimas, mas você não está sentindo. Deus tem tudo em seu controle. Em Êxodo 14, 4, fala, endurecerei o coração do faraó para que o persiga, e serei glorificado em faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Foi o Senhor que endureceu o coração do faraó, para que ele perseguisse. O faraó não ia mais, o faraó tinha desanimado. Ele tinha perdido o filho dele, estava desanimado, aí Deus endureceu o coração do faraó de novo, vai, avança atrás. Aí o faraó se levantou, pegou o exército e foi atrás. Por quê? Para aquele povo não sentir que era fácil. A vitória não foi fácil. Deus não quer que nos acostumemos com o deserto, porque é um lugar só para passagem. Não é lugar para a gente ficar lá. Então, não precisa se acostumar com o deserto, mas aprenda a atravessar o deserto. Toda hora tem um deserto. Toda hora. Até a gente aprender. Muitas vezes pensamos que estamos sendo perseguidos no trabalho e que Deus não está nem aí para nós. Muita gente pensa isso, né? Ele sabe todas as coisas, mas permite esse desconforto para gerar crescimento na nossa vida. Para nos fazer procurar uma porta melhor de emprego, às vezes. Às vezes Deus quer que a gente saia dali e vá num outro lugar, que é muito melhor para nós. Mas nós já estamos ali acostumados, né? 20 anos, né, Ana? Mesmo lugar. Está ruim, mas está bom. E vai indo. E Deus, às vezes, vai botando coisa ali até que você fala, não dá mais. Caso não houvesse perseguição, o povo de Israel continuaria como servo de Faraó. Por isso, Deus gerou tanto desconforto naquela situação que estavam passando, né? Portanto, saia dessa posição de vítima. Não tem ninguém lhe perseguindo, pelo contrário, é o próprio Deus que deseja tirá-lo dessa letargia. Não tem ninguém perseguindo. A gente acha, né? Que está todo mundo contra mim, até o diabo só age porque Deus deixa. O diabo age mesmo, mas é porque Deus deixa. Se Deus não liberar, ele não age, ele não tem como agir. Né? Deserto é um lugar de livramento. Em Êxodo 14, 13, né? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Nunca mais verão aqueles egípcios. Por quê? O povo de Israel, quando viu a perseguição, se apavorou. Um grande pavor tomou conta de todos. Então disse Deus, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje farei. Se Deus está contigo, não precisa sentir medo ou sair gritando pela rua à beira de um surto psicótico. Deus é contigo. A situação de deserto existe para que Deus mostre o livramento. Deus permitiu aquela situação para destruir todos os inimigos de Israel. E assim será comigo e com você. Em Deuteronômio 28, 7 fala assim, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Deus não é vingativo, mas Deus defende os seus. Porque a gente fala, mas então que Deus é esse? Que Deus é esse que manda matar? Ele não manda matar ninguém se não merecer. Todos os que são mortos é porque mereceram. É porque de alguma maneira fizeram alguma coisa errada. E o nosso Deus é de amor, mas é um Deus de justiça. A gente nunca esqueça disso. Tem muita gente pregando Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor, e o Deus de amor que eles pregam é aquele Deus que serve para tudo. É Deus que passa a mão na cabeça de tudo. É Deus que aceita qualquer coisa. Esse Deus não existe. O Deus que existe é um Deus de amor,
mas de muita justiça. É um Deus de tanta justiça que Ele entregou seu Filho, por amor a nós, para morrer na cruz. E é justiça, isso é justiça. Ele fala para Moisés, né? Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Deserto é um lugar para marchar, não para ficar parado. Não é um lugar de murmuração, reclamação, é um lugar para prosseguir para o alvo, porque Deus está contigo. E assim você verá grandes milagres acontecendo. O que Deus mandou para Moisés falar para o povo? Mandou o povo marchar. Está na hora de você usar o seu cajado, Moisés. O cajado representa os talentos que Deus nos dá. No deserto, Deus nos ensina a usar nossos dons e talentos. É na hora da dificuldade que nós temos que saber fazer as coisas. Na hora que a gente está apertado, não está ganhando dinheiro, não consegue emprego. Estou falando de emprego, mas não se sinta não fique bravo que eu estou falando isso, é exemplo, tá? Mas, de repente, fazer coxinha em casa e vender. Eu sei fazer coxinha, né? Ou, de repente, fazer alguma coisa que eu saiba, né? Usar meus dons para ganhar dinheiro. Hoje tem muitas maneiras de ganhar dinheiro que não é simplesmente ser empregado de alguém, né? Você pode fazer alguma coisa e vender. Ganha bastante, tem segurança? Não tem. Mas pelo menos você tem algum ganho, alguma saída. Entende? Então é isso que Deus fala. No deserto, use os seus dons para atravessar esse deserto. Às vezes é a paciência, o seu dom de paciência. Às vezes é o seu dom de misericórdia. Né? Use seus dons. O milagre é para quem vai até o fim no deserto. Em Daniel 12:13 fala, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Vai até o fim, não desanime. Tem hora que dá vontade de desanimar, tem hora que dá vontade de parar, eu sei disso. Mas não pare, continue firme, porque só assim nós vamos receber a herança que nos cabe. No meio do deserto, Deus fará um caminho de milagres, no meio do mar, para que você passe a pé enxuto. Não dava para imaginar isso também, né? Imagina a hora que o povo chegou e olhou aquele marzão, nós atravessamos o mar, uma ponte, né? Lógico, né? Pela ponte, e a gente viu a distância, o tamanho do rio, é grande, muito grande. Imagina a hora que eles chegaram ali, olharam para trás, os egípcios vindo a cavalo, biga, louco, gritando, vamos matar esses caras, acaba com eles. E eles escutavam de longe, nossa, Moisés, olha lá o povo vindo, os egípcios vindo. Imagina os últimos da fila que estava lá, 1 milhão de filas, assim, imagina o tamanho da fila. Aquele que estava lá no fundo, querendo passar por cima dos outros para sair, o seu primeiro a levar uma lançada aqui, né? Uma flechada. Se desesperaram. Na frente, o mar, atrás, os egípcios. O que eu vou fazer? E o Moisés também se desesperou nessa hora. Falou, Deus, e agora? E Deus falou para ele, né? Por que você está chamando a mim? Diga aos israelitas que avança, né? Diga a eles que vão, que vai. Mesmo assim, Moisés deve ter ficado na hora, mas vai como? E essa água? Vai ter que atravessar nadando? Como? Nós estamos com carga, eles saíram com bicho, com tudo quanto é os animais deles, levaram carga de ouro, carga, porque os egípcios deram, né? Bastante coisa para eles saírem. Como que eu vou atravessar isso? Aí Deus falou, levante o seu cajado e fale para o povo entrar na água. E a hora que a arca da aliança, né? Não era a arca, né? Os sacerdotes que estavam na frente ali, entraram na água, puseram o pé na água, e o Moisés levantou o cajado, a água abriu. E eles entraram. Mas o mais bonito de tudo, né? Tinha um fogo lá atrás segurando os egípcios, para eles não chegarem. Olha como Deus defende. Depois que atravessou o povo inteiro, estava quase chegando no fim, Deus tirou o fogo lá. Aí os egípcios vieram com tudo. Entraram no mar, a hora que eles entraram no mar, que todos entraram, porque o mar, o rio, né, é grande, eles entraram no mar ali. Quando todos os egípcios entraram, a água fechou. E eles perceberam, né, quando começou a roda da carroça deles, começou a atolar, porque a roda dos judeus, né, dos israelitas, não passou reto, passou a pé seco, fala, né? Mas a roda da carroça, das bigas dos egípcios, começou a afundar. E eles não conseguiam andar, e o cavalo não conseguia ir, aí a água veio.
E eles perceberam que não era qualquer um que eles estavam lidando. No meio do deserto, Deus fará um caminho de milagres. No meio do mar, para que você passe a pé enxuto. O deserto é um lugar de vitória. Em Êxodo 14, 25, fala assim: fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Foi quando o exército de Faraó começou a ver que as rodas dos carros emperravam, que passou a se dar conta que estava lutando contra algo que era simples, não era simplesmente um povinho de escravo, mas era um povo vencedor. Nós somos mais que vencedores, temos ainda às vezes a raiz de escravo no nosso coração, mas nós não somos escravos. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do reino. Nós não podemos viver com essa pecha de escravo. E nós vivemos ainda, muitos de nós ainda vivem como escravo. Não importa como você está vivendo, não importa o tamanho do seu deserto, mas você vai atravessar e vai vencer. É isso que é importante. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber. Vocês acham que foi fácil para ele? Ele estava como homem, não como Deus. 40 dias. É uma coisa sobre-humana, uma coisa absurda, mas ele passou. Se ele conseguiu passar o deserto dele, nós também precisamos conseguir. Não pela nossa força, mas pela força de Deus. Só nele. Nós temos que nos encostar nele. Nós temos que nos dar a nossa mão até ele. Senhor, nos guia. Eu sempre lembro de Pedro, né? Senhor, me faça andar sobre as águas. E Jesus falou, venha! E ele foi. E a hora que ele se distraiu, ele afundou. É o que acontece na nossa vida. Nós estamos com Deus no coração, em tudo, está tudo certinho, de repente a gente distrai. Por algum golpe do destino, por alguma notícia ruim, por alguma coisa que o governo fez, por alguma coisa que o filho fez, falou, esqueceu. E a gente se distrai, na hora que a gente se distrai, a gente afunda. Mas pela misericórdia de Deus, a hora que ele afundou, ele falou, Senhor, me salve. E Jesus estava do lado dele, dando a mão e levantando. É assim que Deus faz na nossa vida também. Na hora que nós perdemos o controle e afundamos, Jesus abre a mão, puxa a gente e nos levanta e nos salva. Então eu profetizo hoje, né, que todos que se levantarem contra nós, contra a nossa vida, enfrentarão tantas dificuldades nas tentativas de lhe atingir. Deus colocará tanto terror em suas vidas e dificuldade em suas tramóias que serão obrigados a reconhecer que o Senhor é quem peleja em favor da sua vida, da minha vida, da nossa vida e da nossa igreja, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa realmente avivar o nosso coração cada vez mais, nos deixar sentir a sua presença e saber que Ele faz parte da nossa vida em tudo, que sem Ele nós não somos nada, e nós temos que acreditar nisso, nós temos que ser fiel a Deus. Vamos fazer um louvor antes da ceia? Vai ter aí? Eu vou fazer uma oração aqui então antes, a gente já faz a ceia. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela palavra de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor se agrade, Senhor. E que essa palavra seja reconfortante para o nosso coração, não só o meu, seu, mas de toda a nação cristã, por todo aquele que acredita em Deus e que hoje eu sei que está no deserto, que está difícil, que está triste, que está complicado, que está chorando, que está clamando pelo Senhor. Oh, meu Deus, dá-nos força a todos, Pai. Todos nós que de alguma maneira estamos em deserto. Coloca aquela nuvem de fogo para nos esquentar à noite. Coloca a nuvem para nos separar do sol escaldante durante o dia, Senhor. Cuida de nós. Tira de nós toda a tristeza, toda a nossa fragilidade, toda a nossa dificuldade, para que nós possamos, Senhor, te louvar, te adorar. Nós queremos ter mais tempo para adorar o Senhor do que para reclamar da vida, Jesus. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu santo nome. E aceite mais um louvor agora em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Vamos estar servindo a Santa Ceia agora. Pedir a pastora Ana estar aqui à frente. Pastor Cícero também, por favor. Vamos nos unir aqui para servirmos a Santa Ceia. Acho que eu fiz errado. Pega isso aqui para entrar. Amém. Louvado seja. Eu acho que está travado o som lá, viu? O som não, a imagem. Mas veja no seu. Não sei se é o WhatsApp que tá. O WhatsApp não. Não, mas às vezes é o meu telefone que é meio doido mesmo. Mas amém. Vamos ministrar a Santa Ceia, não importa também, né? Se parou um pouco, não tem problema. Nós queremos fazer mais uma Santa Ceia, né? Já é a 8ª desse ano. Você já pensou? 8ª do ano já. Falta mais 4 só. Para 12. Vai encerrar 2023. Meu Deus, como passa rápido, né? Está funcionando? Então beleza. É o meu celular mesmo que é meio doido. Aleluia. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor de qualquer maneira. Nós queremos servir da melhor maneira possível, né? Nós queremos continuar pregando, falando da palavra do Senhor, e não só falando e pregando, mas também fazendo coisas, né? Ajudando as pessoas de alguma maneira, ajudando com palavras, ajudando com materiais, com bens materiais, com cesta básica. Nós queremos estar sempre fazendo a vontade do Pai. E que o Senhor nos dê discernimento para que nós saibamos o que realmente Ele quer de nós. Ele, às vezes, nos coloca no deserto para nos preparar, mas Ele vai falando para a gente, né, devagarinho, o que você vai fazer a hora que você sair do deserto. E, às vezes, a gente, quando sai do deserto, esquece tudo que Ele falou e vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Que essa Santa Ceia de hoje, que a gente relembre a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos, e que a gente entenda que a vida de Jesus tem que ser o nosso exemplo. Nós não temos que seguir homens, nós temos que seguir Deus, nós temos que seguir Jesus. Nós não temos que ser iguais ao nosso ídolo do futebol, o ídolo da música, a nossa madrinha, padrinho, né? Hoje é dia dos pais, né? A gente às vezes fala assim, eu vou ser igual ao meu pai. É bonito a gente ter o nosso pai como herói, gostar, amar nosso pai, mas você não precisa ser igual ao seu pai. Você precisa ser igual a Jesus, né? Siga o exemplo de Jesus. Se o seu pai também seguiu o exemplo de Jesus, você seguir o seu pai desse jeito, pode, porque Paulo falou, né? Sigam, façam como eu faço, porque eu faço o que Jesus fazia. Aí você até pode, mas tome cuidado com isso, né? O maior exemplo nosso tem que ser sempre Jesus. Amém? Vamos ministrar então a Santa Ceia agora. Se puderem levantar suas mãos, né, para nos ajudar aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, consagramos a Ti nesse momento este pão e esse suco de uva. Repetimos o Teu gesto de amor, que por respeito aprendemos. Abençoa esses alimentos e que seja fortaleza para a nossa alma e para o nosso coração. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Louvado seja. Vamos entregar o pão. Você pega um pedacinho, segura na sua mão, para que nós possamos comer todos juntos na hora, daqui a pouquinho, então. Louvado seja, Senhor. Obrigado por estar conosco. Obrigado por abrir nossos olhos e o nosso coração, para que nós possamos estar sempre abençoados. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos então o cálice que nós vamos servir. Não vai dar, não. Não, deixa eu pegar isso aqui. Então, vamos beber o cálice, né? Agradecemos a Deus, então, e bebamos o nosso cálice. Pedi para o pastor, está fazendo a oração agora. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, ó Deus. Nessa noite, ó Pai, ao tomar essa ceia, Senhor, nós estamos conscientes, ó Deus, que Tu és o nosso Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Por isso nós estamos hoje celebrando e comemorando, ó Pai. Por isso nessa noite, ó Pai, que esse sangue, esse suco de uva, ele nos purifique. E o pão, simbolizando o corpo de Cristo, que foi moído, que Ele possa nos trazer saúde. Nós possamos ter uma semana abençoada. Uma semana ao qual nós possamos sentir a Tua presença e ver o poder do Senhor. Assim como o Senhor livrou esse povo da escravidão, esta noite o Senhor está livrando muitos hoje. Muitos que estão acorrentados, muitos que estavam aprisionados por doenças, por enfermidades psicossomáticas, doenças da alma. Hoje o Senhor liberta. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, visita aquelas pessoas que estão na sua casa, que estão ali, ó Pai, muitas vezes acorrentadas, muitas vezes tristes, sem saber de ter uma saída esta noite, noite que o Senhor colocar as mãos sobre essa família. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, visita cada homem, cada mulher, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos conceda, Pai, a Tua graça. Pai querido, em nome de Jesus, oramos, Senhor, por cada pessoa que colocou o seu nome aqui nesse lugar, ó Pai. Pessoas que muitas vezes estavam desacreditadas, muitas vezes estavam desanimadas, mas coloque as Tuas mãos, realize um milagre na vida delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, Senhor. Traga cura, traga libertação, ó Deus, traga motivação. Que essa semana seja a semana de vitória, a semana no qual os seus filhos possam caminhar de pé enxutos, ó Pai, e o inferno será envergonhado, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, te damos graça, porque o Senhor é o nosso único Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos terminar agradecendo a ajuda, né? Eu esqueci o nome agora. Também com esse nome, Tawane? Tal? A Tal. Obrigado, Tal. Desculpa as brincadeiras aí, viu? Obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, tá? E se quiserem vir sempre, né? A Val tá com a garganta ruim, né, Val? A Val tá com a garganta ruim, você ajuda ela. Não, mas pode vir sempre, sim, viu? Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? E que a gente possa sentir sempre a presença de Deus, por mais difícil que seja o nosso deserto, né? E acredite, gente, essas pessoas que acham que não tem deserto, eles não estão andando nos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor não é deserto, o caminho do Senhor não é deserto, mas é um caminho estreito, é um caminho complicado, é um caminho difícil, é um caminho cheio de pedra, de espinho, e a porta por onde nós vamos passar é estreitinha. Então tome cuidado. Quando está tudo muito fácil, muito bonito, muito maravilhoso, não tem problema na vida, está tudo dando certo, cuidado, alguma coisa não está, né? Alguma coisa não está certa, tome cuidado com isso. Deus pode nos dar tranquilidade por um certo tempo, mas quando Ele vê que a gente começa a desviar aqui, Ele já põe um desertinho para você poder voltar no rumo. E não é por mal que Ele faz isso, Ele só faz isso porque Ele nos ama e Ele quer que nós tenhamos a salvação. Amém?
Coloca a mão no seu coração, vamos agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, mais um culto, mais uma Santa Ceia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Apesar de nós, muitas vezes, pela nossa pouca fé, não crermos, Senhor, não temos tanto discernimento, nos perdoe e nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ser melhores, para que nós consigamos confiar em Ti, para que nós saibamos que, mesmo que estejamos no deserto, nós vamos atravessar esse deserto, porque o Senhor está nos capacitando e nos mostrando um caminho melhor. Obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Eu quero orar pelos meus filhos, pelos meus irmãos, e eu quero também colocar hoje o Dia dos Pais, né, orar por todos nós, pais, avós, né, pai 2 vezes, que o Senhor possa nos abençoar, aqueles que às vezes não estão conseguindo ver seus filhos, que perderam seus filhos, né, e é duro ser pai, e os filhos terem se perdido, talvez às vezes nas drogas, em outras coisas. Então, que Deus abençoe, que Deus dê, amacie esse coração, Senhor, né? Esse coração que está sofrendo tanto, às vezes, pela perda de um filho, que o Senhor possa estar à frente, dando a eles tranquilidade, Senhor. Abençoe esses pais, né? Abençoe esses pais também, Senhor, que abandonaram as famílias, que eles possam entender que eles estão errados, que eles peçam perdão a Ti, primeiro a Deus, e depois a própria família, e voltem a cuidar dos filhos, Senhor. Oh, meu Deus, ser pai não é fácil, Pai. O Senhor é o grande Pai, o grande exemplo, e a gente sabe como o Senhor deve ter sofrido ter entregado o seu Filho para morrer na cruz por nós. Não é fácil, mas nós estamos aqui pedindo a Tua bênção, Pai, para que nós possamos ser pais de verdade, para que as famílias que dependam de nós, de algum jeito, que nós possamos fazer o melhor. Peço pelos meus filhos que são pais, pelos meus irmãos que são pais, né? Que todos os meus amigos que são pais, que estão à frente de uma família, que o Senhor possa abençoar grandemente, abundantemente, e que eles consigam ter paz, sossego, para cuidar da sua prole, cuidar das suas famílias e netos, filhos e netos, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pelas netas lindas que o Senhor me deu, e também agradecido pelo mais um netinho que o pastor Cícero tem, Senhor, que ele também deve estar babando, como eu babo nas minhas netas, Senhor. Obrigado pela vida dessas crianças, que nos faz tantas maravilhas na nossa vida. Obrigado por tudo, Jesus. Agora, nos deu uma semana abençoada, né? Semana vai ser maravilhosa, vai ser cheia de surpresas, Senhor. Nós vamos ter muitas surpresas maravilhosas, porque o deserto está chegando no fim, Pai. Nós cremos nisso e sabemos que o Senhor já nos consertou de muitas coisas. Cuida de nós mais um pouco, Senhor, para que nós possamos sair ileso desse deserto e para que nós possamos enfrentar as dificuldades que virão com capacidade, Senhor. Mas a sua capacidade, a sua bênção e a sua bondade tem que estar em nós, e nós venceremos com certeza. Obrigado, meu Pai. Agora nos leva para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, e que tenhamos essa semana abençoada em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Uma boa noite a todos.